Hello, welcome to VCB Podcast. Hoje eu estou com um convidado bastante especial aqui, um grande amigo, Pedro Sobrinho. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Muito obrigado. O Pedro, hoje a gente vai falar sobre comércio exterior e muitas outras coisas que envolvem o idioma inglês e envolvem muitas outras coisas também, as quais a gente vai estar conversando aqui, batendo um papo, conhecendo um pouco a história dele, conhecendo um pouco o trabalho dele, né? O Pedro ele é consultor de comércio exterior, logística internacional e planejamento, despachante de aduaneiro, formando no MBA em Gestão de Comércio Exterior e Negócios Internacionais e no MBA em Gerência de Logística Integrada e Operações pela Unital. Graduado em Administração com ênfase em Comércio Exterior, também pela Unital, mais de 10 anos de experiência com as operações inerentes ao comércio exterior, logística internacional e relações internacionais. E claro, fluente em língua inglesa, o que é muito interessante também aqui para nós, e atualmente também professor no Senac, né? E, além de tudo isso, capoeirista. Né? Capoeirista. Nas minhas horas vagas. Nas horas vagas, né? É capoeirista. Né? Às vezes eu digo, pessoal, você é consultor, não, eu sou capoeirista. Consultor é só esporte. Sim, sou capoeirista. Além de tudo, capoeirista. E pode comentar também depois, que é muito interessante todas as suas atividades. Né? É uma pessoa que eu admiro bastante aqui, um amigo aí até de longa data, né? Sim. E a gente hoje está tendo o prazer de recebê-lo aqui. Antes da gente iniciar, gente, o nosso bate-papo, nós vamos falar um pouquinho, né? Vocês sabem que nós estamos falando aqui sobre inglês, né? E afins, né? E são curiosidades acerca do inglês, acerca de algumas áreas que envolvem o idioma. Também curiosidades aí sobre viagens, sobre intercâmbios, sobre várias coisas. Inclusive o Pedro vai comentar aqui com a gente, já conheceu diversos países, né? Já visitou diversos países pelo seu trabalho, como os Estados Unidos, a Alemanha, a Nova Zelândia, a China. E ele vai comentar aqui pra gente depois como foram essas experiências também, né? Inclusive em relação ao idioma, em relação à língua, né? Como que foi lá nesses países para ele. E antes, né? Como vocês sabem, nós somos o curso de inglês, né? VCB. É um curso online completamente interativo, ele não é um curso no qual você assiste aulas gravadas, todo o curso é aulas com o professor, né? Então ele é um curso que traz essa experiência interativa direta com o professor e, claro, com muitas outras oportunidades para você também. Também trabalhamos com a área de intercâmbio, trabalhamos com diversas áreas aí. E depois, se vocês quiserem conhecer, dá uma olhadinha aqui no nosso Instagram, entre em contato com a gente e a gente vai estar feliz em recebê-los, tá certo? Então, Pedro, mais uma vez, seja muito bem-vindo aí ao nosso podcast, ao nosso bate-papo. E hoje, gostaria de iniciar aí, né, sabendo, eu já te conheço há um certo tempo, tudo, e você já comentou comigo, né, que você vem de origem simples, lá, né, há muito tempo. E hoje você possui, né, uma carreira de sucesso na sua área, né, como a gente pode bem ver aí. Você hoje tem sua empresa, você vai comentar um pouco para nós, né? Então conta um pouco sobre sua história, sua trajetória para nós aí. Vai ser um prazer ouvir. Bom, enfim, né? Acho que comecei com todo um bom brasileiro, né, estudando, escola pública mesmo, assim, a maioria correndo atrás, assim, tentando correr atrás de conseguir um primeiro emprego e tudo mais. Mas, assim, eu saí do terceiro ano, né? Não tinha muito ideia do que eu queria fazer na vida, isso é verdade. Aí acabei ingressando na Universidade de Administração em Comércio Exterior, que eu já trabalhava na área administrativa na época. E, enfim, na hora que eu fui conhecendo, né, ao longo do curso, como funcionava, né, os desafios que tinham ali, as necessidades que tinham naquele momento, eu acabei me apaixonando mais pela área. Logo que eu saí da universidade, já fui direto para o meu primeiro MBA para fazer logística. Então você já foi direto para o MBA assim que saiu da faculdade? Sim, saí da faculdade. Na verdade, eu era um bom aluno, né? E eu recebi um convite da universidade para participar. Entendi. Então, eles estavam, acho que, abrindo a turma, abrindo o curso de MBA na época. E eu acabei ganhando... Eu já tinha bolsa, né, na universidade, acabei também ganhando uma bolsa no MBA. Mas mesmo assim, né, eu consegui, graças ao mérito que eu tive de ser um bom aluno. Sim. Mas você falou que começou assim, sem muita ideia do que você ia fazer, né? E eu acho que... o que deu esse start em você de eu querer? acho que, assim, se eu tivesse
feito talvez o curso não, um teste de vocação profissional antes, talvez eu tivesse mudado de área, né? Até recentemente eu fiz alguns testes relacionados a isso e me deram para ser psicólogo. Ah, é? É. Olha, inclusive uma área que eu cheguei a cursar também durante o tempo. Então, Muito interessante. já até falaram para mim, você seria um excelente psicólogo, de acordo com certas habilidades que você tem. Eu falei, não, mas não tenho condições agora, eu gosto da minha área, né? Eu agradeço, né? Mas assim, Aham. eu não, acho que o ponto foi que eu não sabia o que fazer, pra ser bem sincero. Não sabia o que eu ia fazer. Então, a administração era uma coisa bastante genérica, o comércio exterior dava um pouco de foco ali, eu acabei indo para essa área. Mas dentro do curso eu consegui encontrar o meu ganha-pão ali, o meu lugar, entendeu? Foi difícil, né? Porque aqui no Vale do Paraíba, pelo menos eu me formei em 2006. Na época, tinha menos impacto ainda de comércio exterior. Você é de Pindamonhangaba mesmo. Pindamonhangaba. Então, por exemplo, em Pindamonhangaba não existia nenhuma empresa que trabalhava com serviço de comércio exterior. Aí tinha uma ou duas em Taubaté. Aí eu fui trabalhar em uma delas. Isso em que ano, mais ou menos? Foi 2005. 2005. 2005, depois 2006. Aí eu fui trabalhar dentro de uma delas, que é Mogi Impex, nem existe mais. Aí eu fiquei 3 anos lá, fiquei até 2008, veio a crise de 2008, quando a gente foi embora, perdeu emprego e tudo mais. Foi um momento onde eu fui para Nova Zelândia, para aprender inglês. Então você saiu do país primeiro, para aprender inglês. Não tinha sim. começado um curso nem nada. Não, na verdade, esse é um ponto que eu ia falar até. Ah, tá. Porque Então. na ânsia de aprender inglês, né? Porque a gente entra na faculdade, você é louco para um estágio, você é louco para conseguir um emprego, né? Como todo brasileiro, a gente luta bastante para conseguir trabalho, né? Então eu tinha uma ânsia muito grande de tentar cumprir a tabelinha que era necessária. Então, para comércio exterior era necessário, se não necessário ter inglês. E eu eu já tinha feito na minha juventude o curso na Anglo, mas muita pouca coisa, me ajudava a ler gibi e jogar videogame, basicamente, esse era o inglês que me ajudava. Aí quando eu comecei a trabalhar... Esse é um ponto interessante. Você considera que você aprendeu um pouco de inglês jogando jogos de videogame e coisas assim? Não que isso não tenha sido um incentivo, mas eu não considero que eu aprendi. Eu considero, assim, o inglês que eu fiz na minha juventude me ajudou a entender melhor os jogos que eu jogava. Ou me ajudou a ler os HQs que eu queria ler, entendeu? Porque, geralmente, o HQ ou o RPG é um texto pequeno, então se tem alguma dúvida, você pega o dicionário ali rapidamente, essa palavra significa isso, essa palavra significa aquilo, mas aquilo não é um aprendizado, aquilo é um contato. Acho que tem esse ponto, assim, acho que tem que deixar bem claro essa distinção. Eu fui começar a buscar e estudar mesmo inglês quando eu estava na universidade, só que, como falei, eu estava tentando cobrir várias coisas ao mesmo tempo, eu estava trabalhando, eu estava estudando, eu ainda fazia inglês, se não me engano, eu fazia na hora do almoço, e aí eu tinha 1h30 de almoço, então eu fazia um inglês por 50 minutos num curso que tinha lá em Pindamonhangaba na época. Tipo, eu almoçava em 40 minutos, sabe? E depois tinha que sair de casa, saía às 5h30 do trabalho, voltava para casa, me arrumava para ir para Taubaté. Então era uma vida muito corrida. E ao fim do curso, né, e ao fim da faculdade, eu não me sentia ainda que eu estava disponível ainda para falar inglês, participar de uma reunião em inglês que seria cobrado. A própria área de comércio exterior, ela é muito, pelo menos hoje, vem melhorando bastante. Eu falo isso muito com as minhas funcionárias, né? Existia uma arrogância que eu não gostava. Tipo assim, você, por trabalhar com comércio exterior, por você conversar com os States, por você viajar para a Europa, é como se você fosse um supra-sumo do funcionário de administração dentro das empresas. Não era da minha natureza gostar disso. Mas assim, existia esse questionamento quando você fazia uma entrevista. Você não sabe inglês? Você trabalha na área de comércio exterior, não sabe inglês? Então, essa cobrança era ruim, entendeu? Porque mais para frente, eu aprendi a estudar antes de aprender a falar inglês. E eu acho que isso foi o grande diferencial. Porque quando você entra, eu lembro que eu fiz o curso numa escola em Taubaté que a proposta dela era aprender inglês em 1/4 do tempo.
Eu aprendi vocabulário lá dentro, eu não aprendi inglês. Uhum. Eu aprendi vocabulário. São coisas diferentes. Não aprendi. Sim. E aí, qual que é a grande questão? Você falar inglês? Sei vocabulário. Né? Mas você sabe conduzir uma conversa em inglês? Não. Sabe contar uma piada? Não, Sabe? isso é um ponto interessante que o Pedro está levantando, inclusive, que há formas de ensinar inglês, né? E há Sim. alguns que adotam essa forma assim de encher de vocabulário, mas isso é Não, claro que isso não é suficiente. Inclusive, né, falando aqui para nossa audiência, muita gente reclama da gramática e de coisas do tipo e não gosta, né, de tudo isso. Mas aqui o Pedro mesmo está aqui, né, provando aqui a questão de que apenas o vocabulário não vai funcionar. Você tem que ter ali o que liga tudo isso, o que traz tudo isso à tona, o que faz com que você realmente consiga se comunicar, porque nós já conversamos, né? Inglês é comunicação. Então, isso é um ponto muito interessante. Muito Então, porque, interessante. por exemplo, voltando até a questão dos jogos, né, que eu tinha aprendido inglês. Você vai entender, você vai pegar no jogo, go to the blacksmith, né? Ou take the ship, né? É vocabulário, Uhum. tipo, chip é navio, blacksmith é o cara da forja, o Ferreiro? ferreiro, né? O Isso. ferreiro. Então, você tem o fácil entendimento, né? Uhum. Agora, é, o head, por exemplo, o present perfect, né? Faz Uhum. uma construção do present perfect, né? Até eu entender que é melhor para eu poder descrever, por exemplo, uma ação, né? Ou dar ênfase numa ação, do que simplesmente falar no simple present, nossa, foi anos, sabe? De você poder Uhum. entender. E isso você não aprende dentro do jogo, isso você não Sim. aprende dentro do gibi, entendeu? Você não tem essa noção. Então eu acho que é bom estabelecer isso daqui. Quando eu lembro da minha história, duas coisas que eu acho que foram erradas. Assim. Primeiro, que o aprendizado do inglês era muito comercial. Não, aprenda inglês em um quarto do tempo. Aprenda um vocabulário de 10 mil palavras, que era uma outra escola que na época tinha também isso. Consiga desenvolver o inglês para negócios. Então, são pacotes que o que realmente tem para adicionar ali de aprendizado é pouco. Então, eu não tinha essa noção de tomar cuidado em selecionar. E uma segunda questão é que era essa cobrança da própria área e também do universo comercial, que era muito pungente. Você não sabe inglês. Então, e aí você, não, mas eu quero um estágio, eu quero ter experiência, eu quero aprender, mas eu não tenho condições. Como é que eu vou com um salário de, às vezes, era R$ 400 meu salário de estagiário na época, pagar a universidade, pagar um curso de inglês que custava R$ 200, sabe? Então, um pouco, fica um pouco cruel até, sabe? Então, assim, eu acho que se eu pudesse conversar comigo naquela época, eu falei, não, calma, vai com menos pé no acelerador. Uhum. Porque uma coisa que eu fui até para Nova Zelândia, eu fiz intercâmbio lá por 6 meses, voltei, eu voltei falando melhor, escutando melhor, mas o meu inglês ainda era muito ruim, gramaticalmente era horrível. E assim, o pessoal também, eles criam muito dessa romantização, existia muito mais na época, hoje menos, de que você vai para fora, você vai falar inglês. Você não vai falar. Porque lá vai chegar um cursinho, você vai chegar numa escolinha, vai ser um cursinho que nem um cursinho de bairro aqui de inglês. Uhum. Vai ter um livrinho, vai fazer exercício. Ah, mas você está em contato aqui com outras pessoas, outra cultura. Tá, mas você não está aprendendo, sabe? Uhum. Você está absorvendo, mas você não está aprendendo. Sei lá, eu tenho uma sério problema com relação a isso, assim. Tanto que se eu tenho uma filha, né, a Liz, hoje ela tem 3 anos. Se um dia ela chegar com uns 15, 16 anos, pai, eu quero aprender inglês, eu vou colocar ela na escola. Sim. Pai, eu quero viajar, aí eu vou mandar, se eu tiver condições, eu mando ela viajar, Aí mas eu vou ter sim. essa distinção de aprendizado, Ah. entendeu? Hoje, eu posso falar que eu tento corrigir isso, assim, com as minhas funcionárias. Embora as minhas funcionárias falem inglês fluentemente, não foi eu determinante para contratá-las. Uhum. E eu ainda falei para elas, se você não sabe falar inglês, eu pago o curso para você fazer. Uhum. Porque é importante para uma empresa que trabalha com comércio exterior ter inglês fluente. Tanto que 2 delas queriam fazer espanhol, eu pago o curso. Então, pago para elas. 50% eu pago a mensalidade, os 50% o funcionário entra. Mas eu procurei a escola, eu procurei o professor, eu conheci essa pessoa, eu consegui o método e elas estão fazendo. Para elas poderem fazer negociações, vendas com os nossos clientes, então elas fazem isso daí. Então, tipo assim, o aprendizado
Hoje, eu tenho muita preocupação com a forma do aprendizado dado. Entendeu? Então, se eu tivesse esse olhar que eu tenho hoje na época, eu seria bem mais seletivo com relação à escola e eu acho que eu não faria o intercâmbio. Eu acho que eu investiria em uma outra situação para aprender melhor. Eu acho muito interessante isso que você está falando, porque houve uma situação na época em que eu fazia faculdade de letras, em que eu já tinha inglês, né, tudo, há muito tempo, né, e aí fui fazer faculdade de letras, e foi muito interessante porque você falou que às vezes massacra um pouco essa questão de você tem que fazer intercâmbio, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, e eu conheci um rapaz que ele já dava aula de inglês também, ele era instrutor, tinha um curso de inglês já e tudo, mas ele nunca havia saído, né, nunca havia viajado para fora, nunca havia feito nenhum intercâmbio nem nada. E ele tinha muita insegurança de dar aula de inglês, né, de falar inglês e tudo mais. Eu falei para ele, ó, fala um pouco de inglês, vamos conversar um pouco, quero ver como é que tá seu inglês e tal, se você aceitar e tal. E ele conversando comigo, eu juro para você, foi um dos melhores inglês que eu ouvi em muito tempo. Eu conheci gente que viajou para fora, que morou fora 200 anos e tudo, e não tinha o inglês que aquele cara tinha. Né? Então, assim, eu falei pra ele, seu inglês é perfeito, qual é a sua insegurança? Então, muitas vezes, esse massacre, né, muitas vezes que o mercado tem e coloca, você tem que viajar pra fora, você tem que ter isso, você tem que ter aquilo, é mera ilusão. Porque, mera ilusão. Inclusive... É um julgamento, acho, que o mercado faz que é desnecessário. Exatamente. Sabe? Eu acho desnecessário. Uma coisa que, por exemplo, assim, eu peguei muitos estágios. Eu peguei, acho que, depois que eu entrei na faculdade, eu devo ter feito uns 4, 5 estágios. Mas eu nunca aprendi no estágio. Eu executava uma tarefa. Preencha essa nota fiscal aqui. Sabe? Mantenha essa planilha atualizada. Eu uno esses documentos. Eu não aprendi de fato uma profissão. Né? Eu me lembro até que quando eu saí da universidade, tem um professor muito bom, eu ainda tenho contato com ele hoje, é o professor Paulo Raposo, de contabilidade. Ele falou, Pedro, o que você vai fazer quando você sair da faculdade? Eu falei, não sei, eu estou vendo ainda, né? Eu ainda não tinha recebido convite nesse momento. Eu falei, cara, vai para São Paulo trabalhar. Por quê? Porque aqui você vai ficar nessas tarefinhas. E lá em São Paulo você vai encontrar, às vezes, um escritório que você possa realmente aprender, sabe, sua profissão. Porque lá é uma cidade maior, tem mais demanda, então eles vão te passar mais coisas. E, de fato, assim, eu fiquei até mesmo como profissional carteira assinada, aqui em Taubaté, eu ainda ficava preenchendo formulário, sabe? Eu lembro que quando eu voltei da Nova Zelândia, eu comecei a trabalhar como mensageiro no hotel em Pindamonhangaba. Eu ganhava tipo R$600, mas eu guardava esse dinheiro e eu ficava mandando meu currículo para São Paulo. Quando eu tinha uma entrevista, eu pegava esse dinheiro, enchia o tanque do carro do meu pai e ia lá para São Paulo fazer. Aí eu consegui emprego em São Paulo. E, de fato, eu comecei a aprender assim muito de comércio exterior lá dentro. Eu não estou falando hoje em dia para as pessoas irem para São Paulo, especialmente porque pós-pandemia muita coisa mudou, tem essa questão do home office que facilitou. Muitas empresas começaram a melhorar aqui dentro do país e dentro da própria região, e isso. Mas naquela época tinha essa situação. E aí eu comecei a perceber que esse julgamento que existia quando eu fazia o estágio aqui, pô, mas você não tem inglês? Tá, mas chega o cara lá, também não tem inglês, sabe? Mas ele mandava um e-mail, sabe? Não conseguia falar com o cara no telefone, mas mandava um e-mail em inglês, assim, sabe? Tentava escrever mais ou menos, mas passava a mensagem. Porque ele tentava executar o trabalho dele com mais eficiência. Uma outra coisa também que eu acho importante é que, assim, hoje em dia, como eu falei, eu tento corrigir isso. Então, quando as minhas funcionárias entraram, a maioria delas entraram como estágio dentro da minha empresa. Mas eu falo, você vai aprender. Você vai daqui a 6 meses, 1 ano, você vai virar um analista de comércio exterior, sabe? E assim, 3 meses, você já nota uma grande diferença daquele profissional. Assim, eu dou condições dela tomar decisão, dou condições dela ensinar, passo material para leitura, e até mesmo, olha, poxa, Pedro, eu vou ter uma reunião, consigo conversar com uma reunião com um cliente lá em Miami. Beleza. Marca a chamada, né, online, eu vou estar junto, mas é você que conduz. Porque é onde ela vai tendo aprendizado, contato com a língua, contato com a própria profissão. Coisas as quais eu acho que é importante assim, você ter hoje na questão do próprio aprendizado, é você ver esse retorno. Quando você dá poder para que um estagiário faça essa condição, ele consegue entender. Que nesse cara que você falou, poxa, o cara falava inglês muito bem,
mas ele tinha essa insegurança. Então, como é que você quebra essa insegurança? Dá oportunidade. Né? Uhum. A mãe do passarinho empurra ele para começar a voar. Né? Exatamente. Então, eu acho que é essa a questão. Você tem que dar oportunidade para a pessoa. Então, você como também falante de inglês, também acredita, né, que o inglês é mais aprendido na prática mesmo, na prática, quero dizer assim, na comunicação real. Como que você vê isso? Eu não vejo dessa forma. Eu vejo da seguinte maneira: você tem que ter o estudo, sim. Sim. Você tem que ter realmente sentar a bunda na cadeira e estudar. Sim. Mas você tem que estar em contato. Sim. Né? Quando eu voltei da Nova Zelândia. Aí... Inclusive, conta um pouco dessa experiência sua na Nova Zelândia. Então, eu fui lá, né? Nova Zelândia tinha bastante brasileiro lá. Eu acho que quando a gente vai para fora, a gente vai em alguns países assim que Austrália, Nova Zelândia, Inglaterra, nos Estados Unidos, né? E aí você acaba encontrando bastante brasileiro. Não adianta. Nos Estados Unidos, se eu não me engano, são 4 milhões de brasileiros hoje em dia. Então você vai encontrar, sabe? Quando eu fiz conexão nos Estados Unidos, eu encontrei brasileiro no avião. Não, tipo assim, se você quiser falar português, você vai falar português. Se você quer falar inglês, você vai falar inglês nesses locais. Mas você tem que estar em contato com alguém que vai transmitir cultura, sabe? E aí, eu acho assim, na Nova Zelândia, eu tentei estar bastante em contato com a cultura neozelandesa. Então, conheci Maori, conheci museu, conheci praia, viajei, sabe, pelos vulcões. Mas ainda assim, é ainda um inglês do dia a dia. É um inglês que você conversa, mas é um inglês que eu quero, sei lá, sentar numa mesa e jogar baralho, por exemplo. Se a gente chamar 4 pessoas, a gente vai sentar e jogar truco, a gente vai ter uma conversa ali no meio, sabe? E às vezes você ter esse contato só se você conhece pessoas lá dentro que vão estar fazendo isso. Porque esse inglês do dia a dia, passar no supermercado, comprar um leite, comprar um pão, é um inglês que, como eu falei, volta à questão do gibi e do jogo de videogame, sabe? Você tem uma palavra, um conjunto de palavras, um setup ali, entendeu? Uhum. I want to buy milk. Ok. $2. Pô, fala inglês, legal, mas conduz uma conversa em inglês no meio ali vai pra igreja, por exemplo. Vai pra igreja escutar o padre rezar missa em inglês, entendeu? São coisas diferentes, entendeu? Se você começa a ter mais contato, eu acho que onde que você, quando tá no intercâmbio, você tem, acho que, buscar um pouco isso, sabe? Você tem que estar realmente em contato, de fato, vai assistir uma série em inglês, mas não só isso, porque você pode fazer daqui do Brasil, mas, poxa, vai pro bar com essas pessoas, vamos conversar, bater papo mesmo, então conversa em inglês. Eu acho que é onde, que eu falei, isso me ajudou muito, mas foi mais listening e speaking, né? Ainda estava com muitos problemas gramaticais, né? Quando eu voltei da Nova Zelândia, eu fui trabalhar em São Paulo. Até por esse ponto, você falou da importância de realmente sentar, né, e estudar. Exato. Né, porque a gramática também não se aprende aí tão facilmente no dia a dia. Exatamente. Foi ao longo da minha carreira, eu fui detectando isso. Sim. E quando eu cheguei da Nova Zelândia, eu trabalhei como mensageiro por 3 meses e fui para conseguir um emprego em São Paulo no comércio exterior. Lá eu comecei a aprender bastante comércio exterior e tinha inglês. Tinha gente que não falava nada, sabe? Tinha gente que... E na época já tinha o Google Tradutor. Uhum. Então o pessoal colocava no Google Tradutor lá e mandava um e-mail e resolvia. E pronto, né? E pronto. Então, tipo assim, para eu poder chegar num nível de negociação, eu precisei também melhorar mais a minha experiência, sabe? Porque eu ainda era um cara operacional, era só mandar documento, preparar documento e tudo mais assim. Tava aprendendo bastante coisa ali? Sim, tava. Não vou negar. Aprendi muito questão que a gente fala de agenciamento internacional, como é que funciona frete seguro, qual os modais, aeromarítimo. Aprendi muita coisa assim, seguro, contratação de transporte rodoviário, por aí vai. Mas eu tava com mais contato. Mas ainda assim, mesmo eu tinha uma empresa que tinha 150 funcionários trabalhando no comércio exterior, se 20 falavam inglês fluente ali, era muito. Uhum. E assim, o fluente era discutível, porque o cara, sabe, era daquele tipo de inglês assim, ó, a sua casa é bonita, sabe? O seu cachorro é marrom, sabe? Então, você ainda, sabe, ainda arranhava. Aí quando chegava um estrangeiro a poder falar, o cara arrebentava de falar. Não. Então, tipo assim, você já notava que ela não tinha tanta experiência. Assim.
É interessante o que você falou. É aquele inglês de livro, né? É o fluente de livro, é o fluente né? de livro. É Não o tô The negando Books que o on cara... the Table, né? Não tô negando que o cara possa chegar e falar inglês, sabe? Aham. Mas assim, ele pode chegar a comunicar, mas ainda assim, aquela fluência, aquela... Cara, o cara se sente seguro em falar, ainda sentia muita diferença, assim. Sim. E eu lembro que o pessoal falava assim, não, você vai começar a falar inglês quando você começar a sonhar em inglês, sabe, fluente. Não, é mais ou menos. Mais ou menos, né? Porque assim, o que adianta eu sonhar em inglês, sabe? O que adianta eu conseguir fazer isso? Eu não vou falar com os outros dormindo, né? Não, mas é uma situação do tipo assim, ó, são coisas que foram embutindo ao longo da minha cabeça. Não, você tem que aprender vocabulário. Crenças, né? Crenças, um quarto do tempo. Não, que assim, não contribuiu. Uhum. Aí o que aconteceu? Saí de São Paulo, tava trabalhando lá, tava firme, forte, 2, 3 anos fiquei lá. Aí eu recebi uma oportunidade para trabalhar aqui em São José dos Campos. Aí, poxa, era o mesmo salário que eu tava fazendo lá, mas era um cargo mais alto que eu tinha. Era uma... E eu tava perto de casa, né? Eu sou de Paraíba, pô, e o custo que eu tinha de moradia lá em São Paulo era muito alto. Então, tipo assim, cara, vai sobrar aqui uns R$1.000 na minha conta, sabe? Então, por que não, né? Mas o que eu estava interessado era nessa questão de, pô, calma aí, aonde eu vou realmente estar em contato com inglês, negociação, é onde eu vou estar com cargo de liderança. Então, como eu tinha um cargo de liderança aqui, eu vim para cá. Entendi. E aí eu vi que meu inglês era horrível. Aí eu falei, não dá certo, não tá dando certo. Aí eu comecei a fazer um MBA na FGV. É daqueles, né? Você fala inglês, não é aquilo que se diga, nossa, aquele inglês. Não, Brastemp, mas... Não, Brastemp. E aí eu fui, falei com a minha tia é professora de inglês. Ah, que legal. Ela era secretária de internacional numa empresa grande na Mangaba. Ela me passou 3 contatos. Pedro, você quer falar inglês mesmo? Ó, você vai ter que sentar e estudar. Falou pra mim, tá bom, beleza. Ela passou 3 contatos. Era um cara que era recém-formado em letras, ele falava inglês fluente. Só que ele dava aula via Skype. Ah, via Skype. Mas ele era bem barata a aula dela. Por isso que ela passou por esse contato. Falou, te dá um contato barato, um mediano e um legal. Beleza. Aí você decide o que você vai fazer. Beleza. Aí, fui lá ver, fiz contato com o cara e tudo mais. Era bem barato o curso dele. Tipo, R$10 a aula, R$20 a aula. Nossa, era bem barato mesmo. Bem barato, sabe? Tipo assim, quantas aulas quer fazer por mês? 4, R$80, sabe? Tipo... Pra quem tá querendo começar, ou pra quem tá querendo, putz, não tem muitos recursos ainda, que nem aquela época que eu tinha o estágio, por exemplo. Seria perfeito pra mim, sabe? Porque eu não precisaria me deslocar pra ir na escola, não poderia almoçar tranquilamente. Esse é um benefício, né? Esse é um benefício, e era barato, cabia naquele meu orçamento de R$400 salário que eu tinha. Sim. Então eu disse, acho que é perfeito pra começar. Mas eu falei, cara, eu realmente tô querendo uma coisa mais profunda. Beleza? Beleza. Eu agradeci, fui lá. Aí o segundo contato que a minha professora, que a minha tia passou, isso eu acho muito relevante. Ela falou assim, essa é uma pessoa nativa de inglês, então vai lá conversar com ela. Peguei, fui lá na casa dela lá em Pindamonhangaba. Aí tinha um estúdio, tinha uma sala bacana. Quem é você? Não sei o que você pergunta, né? Eu falei, eu sou Pedro Sobrinho, trabalho com marceneiro, eu tô procurando inglês. Não, beleza, tá bom. Aí ela era uma nativa mesmo, eu notei que ela era uma nativa. Ela estava morando aqui no Brasil fazia uns 6 anos, algo assim, e ela estava dando aula de inglês. Como é o seu nível de inglês? Ela me passou uma provinha, 10 perguntas, conversou comigo, agora seu nível de inglês é intermediário para avançado, não sei o que, a gente vai começar a dar aula e tudo mais. Mas daí mas quem é você, né? Tipo, eu sou uma pessoa nativa e tudo mais. Você era professora lá fora? Não, era uma outra coisa, relações públicas, alguma coisa assim, não me lembro. E ela estava aqui no Brasil morando, ela estava no inglês. Aí mas não é porque você é nativa que eu vou aprender inglês. Esse é um ponto, porque muita gente é nativa, mas não tem didática nenhuma. Exatamente, esse é o ponto. Eu estava atrás de didática. Eu tinha maturidade para entender que eu queria atrás de didática. Cara, não adianta, eu já tinha feito vários cursinhos. Já tinha feito intercâmbio, cursinho em 3 escolas, fiz lá em São Paulo. Eu tinha feito várias coisas. Cara, não estava dando certo. Isso é mais uma coisa que a gente vê hoje, né? O comercial, né? O pessoal faça inglês com professor nativo. Nativo, exatamente. Né? E às vezes não resolve nada. Não é porque o professor é nativo que ele realmente tem didática. Exatamente. Aí eu cheguei lá, e assim, um textinho bobo. 10 perguntas. Não me senti à vontade. Quanto é o seu preço?
era preso numa faculdade. Aí eu, cara, não vou fazer. Desculpa, entendeu? Não, mas é porque eu sou uma professora nativa, não sei o que. Cara, eu respeito o seu profissionalismo, respeito o que você está colocando, mas isso não vai me vender. Tipo, não. Aí, beleza, fui o terceiro professor lá. Aí, eu mandei mensagem para ele, falou, tá bom, eu vou te receber aqui no meu escritório, aqui no centro. Tá bom, peguei minha moto, fui lá, recebi. Aí ele começou a conversar comigo. Boa tarde, né? É o Felipe, né? Hoje é meu amigo hoje. Meu nome é Felipe, eu dou aula de inglês há tantos anos, eu sou formado em letras. Ele começou a... Pô, beleza, eu tô fazendo agora curso de pedagogia, eu dou aula pra não sei o quê, eu tenho informação disso, daquilo. Cara, o currículo dele, ele já chegou, já mostrou pra mim, pô, esse cara é legal. Então, o que isso me trouxe de segurança? Ele tem didática. Aí ele começou a perguntar, quem é você e por que você está falando que você está buscando inglês? Eu falei, olha, eu sou um professor de comércio exterior, trabalho há tantos anos na área, não sei o quê, tô indo pra isso, aquilo, tudo mais, beleza. Dei toda a explicação para ele, ficou uma meia hora, 40 minutos de bate-papo, até ele determinar meu perfil. Isso eu achei muito importante. Mas aonde ele me ganhou foi o seguinte, tá bom, vamos fazer um teste de inglês para avaliar seu nível? Vamos. Então ele conversou um pouco comigo em inglês, aí ele pegou um teste, imprimiu lá na impressora dele lá, 100 perguntas, 3 textos de leitura para responder. Cara, ali ele me ganhou. A professora nativa deu um textinho desse tamanho, 10 perguntinhas. Não, cara, 100 perguntas. Ele falou assim, ó, você vai para sua casa, você vai sentar, vai sentar 2 horas ali para fazer esse prova, faz de uma vez, e aí você me manda, eu faço o resultado, eu avalio o nível de inglês. Desculpa, pessoal, rapidinho. Gente, a gente não tá assim... Não estou criticando professores nativos, tá? Só para deixar isso claro. Existem professores nativos excelentes, desde que tenham cursado para isso, desde que tenham didática, né? Desde que sejam da área da educação. E não qualquer pessoa que fala inglês não pode ser professor. Uma pergunta que eu levanto. Você fala português, né? Será que você pode ser professor de português porque fala? Né? Então esse é o ponto, tá? Não é criticando professores nativos. Mas eu acho que a questão aí que eu tô querendo expor aqui, não é nem que ele vendeu o serviço do meu amigo, nem essa questão. A questão é o seguinte, é o cuidado que existiu em demonstrar que eu vou aprender. Uhum. Demonstrar que, cara, a gente vai chegar aqui, em inglês são 8 skills. Eu me lembro até, mas a habilidade de ler, falar, ouvir, né? Ler e escrever, né? Uhum. Habilidade de interpretar texto, habilidade de conseguir formular frases e outras duas que eu não me lembro agora. Você vai aprender essas 8 skills aqui. E não tem como você não aprender inglês se não ser desse jeito. E ele falou para mim desde o começo, cara, você vai falar inglês, você vai chegar aqui, vão ser 2 aulas por semana, mas se você não tiver contato com inglês todo dia, você não vai aprender. Se eu chegar a passar para você uma tarefa e você chegar aqui e não fiz, você não vai aprender. Inclusive, depois você me passa o contato para ele vir aqui conversar com a gente. Pode ser. Para ele vir conversar com a gente também. Não, porque pode ser. Eu aqui, né, hoje eu estou chamando você, que é da área do comércio exterior. Em breve tem uma professora que vai vir também. Então vai ter muitos professores de inglês que vão passar por aqui também. Então, já fica um convite aí, né? Como que é o nome? Felipe, se você estiver assistindo, depois o Pedro manda o vídeo para você. Fica o convite para você, porque eu quero bons profissionais sentados aqui e batendo esse papo com a gente sobre... né, esse universo que é o idioma, né? Então, já fica o convite aí, Felipe, tá certo? Já gostei da sua didática. Mas a questão, compactuo. A questão toda que ele me ensinou, mais do que o inglês, que eu falei no começo da minha discurso, é que você tem que aprender a estudar. É o learn to learn. Antes de você aprender o inglês. Sim. Tipo assim, ó, você vai reservar meia hora do seu dia para sentar a bunda na cadeira e estudar inglês? Você vai parar lá, colocar... Eu lembro que eu estava assistindo na época o Star Wars, Clone Wars. Colocar em legenda em inglês para poder treinar. E sem a preguicinha de ver coisa em inglês. Tem gente que fala, não vou assistir em inglês. Não. Assim, não é... E assim, sair da sua bolha, sabe? Porque assim, ó, eu escuto música em inglês. Tá, do Metallica, que eu adoro. que eu sei a letra de cor. Fácil. Fácil. Né? Pega Katy Perry, entendeu? Tipo assim, vai aprender, entendeu? Tipo assim, por exemplo, a Liz, ela gosta muito de vídeo do YouTube. E eu sei que ela gosta de ver uns vídeos de ficar unboxing de brinquedo, sabe? Aquelas crianças que ficam vendo doce.
Tô tentando tirar ela daí. O que eu tô fazendo? Coloco Katy Perry pra ela ouvir, coloco Rihanna, coloco a Adele, coloco aquela menina lá agora também, que fez até o filme, aquela loirinha. Lady Gaga? Lady Gaga. Então, Aham. tipo assim, ó. E aí eu mesmo começo a tentar entender o que elas estão tentando falar na música. Tipo assim, não é uma música que eu tô acostumado a ouvir, Sim. mas eu coloco pra Alice porque ela gosta, porque principalmente Katy Perry, por exemplo, que é um clipe muito colorido. Aham. E então, tipo assim, são contatos, eu tô tentando criar um filtro pra minha filha, e ao mesmo tempo é prática, entendeu? Sim, com Tipo assim, ó, certeza. hoje eu escuto podcast, eu adoro podcasts brasileiros, assim, de várias coisas, mas eu Bom, também que bom escuto. então. Então seja sempre É, bem-vindo aqui. mas assim, eu tô escutando podcast em inglês, sabe? Por exemplo, hoje em dia, Stephen Meyer, Stephen Colbert, são dois humoristas e apresentadores de programa em inglês que, cara, todo dia eu tô vendo vídeo deles, sabe? Tipo assim, mesmo hoje em dia, eu tô lá vendo, eu tô assistindo, entendeu? Tem um cara que eu gosto muito, Young Gary, que fala sobre notícias de videogames, né? Cara, todo dia eu tô vendo vídeo dele, sabe? Tipo assim, tô tendo contato. Tenho a disciplina de sentar, parar e ver o vídeo dele. Por quê? Porque eu Sim. tenho que ter contato. Mas não só isso. Ler livros em inglês. Sim. Eu gostava muito de ler HQ, mas livro mesmo, pegar, estar em contato, eu também tento fazer esse conexão, porque é onde eu vou estar aprendendo. Sim. E é onde o Felipe falou para mim, você tem que estar em contato, você tem que sentar, você tem que sentar a bunda na cadeira e estudar. E não adianta. E aí eu comecei a questionar aquela questão comercial que a gente estava conversando antes. Cara, é muito cruel vender inglês a um quarto do tempo. E pra mim, assim, sinceramente, eu dou aula de inglês vai fazer quase 15 anos. E esse negócio de um quarto do tempo pra mim é mentira. É Não, impossível. porque assim, É ó, impossível. uma coisa que Porque eu não dá. aprendi, uma coisa que eu aprendi ao longo do tempo, e aí quando as meninas estão fazendo espanhol também, eu tô vendo isso agora, as minhas funcionárias, é que língua é uma transmissão de cultura. Uhum. Então acontece, não adianta nada você aprender vocabulário se você não entender da onde o melhor a cultura daquilo. Por que aquela língua surgiu? Pode ser uma explicação bem simples, mas aquele conhecimento vai te ajudar a entender por que a língua chegou naquele ponto. Sim. E assim, eu não sou especialista em letras, eu não sou especialista em línguas, mas isso me facilitou muito. Isso me permitiu entender melhor o inglês, sabe? Então, quando eu comecei a tentar entender melhor a cultura inglesa, ou a cultura do inglês, né? Porque tem a cultura inglesa, tem a cultura norte-americana, tem a cultura australiana, mas a cultura do inglês, comecei a entender. E assim, eu admito que pequei, porque mesmo tendo essa noção no começo do curso, quando eu fui fazer para ele, eu estudei por 6 anos. Não foram 2, não foram 6 anos que eu estudei inglês lá. O tempo de uma faculdade, né? Mais até. Mais até. Mais até. Dependendo Entendeu? aí. Mas assim, ó, eu ainda no começo, eu ainda pecava, eu ainda falhava, eu ainda não estava tão, digamos assim, afinado quanto hoje eu estou. Se eu me dedicar hoje novamente ao inglês, eu sei que eu estarei mais preparado, porque eu vou estar disposto a fazer o inglês. E eu acho que isso é uma questão que cada um tem que ter pessoal, assim. Até na própria faculdade. Muita gente entrou na faculdade de administração e falava que queria fazer o curso para empurrar com a barriga, porque era um curso fácil, para ganhar um diploma, para ter um emprego. Ok. Se você tem essa pretensão, porque já tem um trabalho, você precisa de um diploma, a gente sabe que tem isso no país, infelizmente. Essa avaliação de que você tem que ter faculdade, você tem um emprego decente, eu entendo. Né? Lá fora é diferente. Não é todo mundo que tem que ter faculdade, o cara pode ter um curso técnico, ter um bom salário. Entendeu? Aqui não, aqui a gente tem que, infelizmente, ralar. Todo bom brasileiro, a gente tem que ralar muito. Batalhador. Tem que ser batalhador, entendeu? Eu até falo para meus clientes hoje em dia que a gente tem péssimo hábito de acordar cedo e trabalhar, entendeu? Por isso que a gente dá certo, às vezes, na vida. Esse péssimo hábito de acordar cedo e trabalhar, porque quem é filho de papai não tem esse hábito. Não tem esse hábito. O cara... E a gente sabe que o filho de papai no Brasil é a minoria, infelizmente. Exato. Infelizmente, assim, né, entre aspas, mas assim... Não é todo mundo que tem todos os recursos, né? Exato. Na verdade, a maioria não tem recurso algum. Mas volta a ter um pouco atrás, até na nossa própria juventude. Eu acho que muitas pessoas têm que pegar e olhar isso. Porque assim, eu vim de escola pública. É uma escola boa? É uma escola boa. Mas hoje em dia, eu entendo que eu fui treinado para ser um operário de máquina, para pegar o manual e ler. Eu não aprendi a estudar. Eu tenho um amigo meu,
é um grande amigo meu, admiro muito ele. Ele é Renato, hoje ele é coordenador do Departamento de História do Instituto Federal da Bahia. Estudou no Unicamp, veio de escola particular. Cara, assim, fenomenal. Aprendo muito com ele. Toda vez que eu sento com ele, eu aprendo com ele. Tipo. Mas, assim, é notável a forma como ele foi treinado a aprender a estudar e eu não. Assim, hoje em dia eu tenho maturidade de entender isso. E eu acho que as pessoas. E acho que a principal mensagem que eu deixo para todo mundo que está ouvindo esse podcast é isso. Cara, se você vai se dedicar a inglês, se você vai se dedicar à faculdade, se você se dedicar a tocar violão, vai se dedicar a alguma outra coisa, se dedique com coração com aquilo. Então, tipo assim, não faça o inglês porque você tem que ter no currículo que você está fazendo inglês. Você pode até fazer, eu entendo, se você está precisando disso para conseguir um emprego, como eu falei da questão da faculdade, para você empurrar com a barriga. Mas se você se dedicar para aprender, você vai ter mais resultado. Você vai ter mais sucesso. Ou pelo menos mais retorno para a sua própria vida. Entendeu? Então você considera que você... Claro, no início você aprendeu inglês devido ao profissional, mas hoje você considera que o inglês também é uma realização pessoal para você? Sim, porque na hora que eu comecei a entender que, cara, eu tenho que estar no inglês, não é porque é o meu trabalho profissional, é também meu trabalho. Não é porque é o que o mercado está me cobrando, mas porque, cara, eu estou me dedicando a uma coisa, eu vou sentar na bunda da cadeira, eu vou estudar, eu vou fazer isso. Entendeu? Tipo assim, pra mim o game changing nessa situação foi que é o seguinte, em 2018 eu tinha que passar por uma prova de despachante aduaneiro. Eu já tinha feito ela em 2016, era muito difícil, uma prova da Receita Federal para você poder trabalhar com comércio exterior. E aí eu fui lá e eu tinha que estudar. Falei, cara, como é que eu vou me motivar a estudar? Acho que essa foi a primeira preocupação que eu fazia. Eu gosto muito de videogame, eu gosto muito de board game. Eu falei o seguinte, com a minha namorada na época, a Bruna, agora é minha esposa, mas minha namorada, falou o seguinte, ó, eu vou estudar meia hora por dia inglês, meia hora por dia legislação e vou marcar essa pontuação. Assim, ó, eu tinha um quadradinho, um chartzinho assim, não, com um quadradinho. Deixa eu entender. Então você fez do seu estudo, da sua rotina de estudo, um board game. Uma gamificação que eles falam. Nossa, incrível. Incrível. Aí, gente, ó, técnica. Mas anota aí. Mas essa foi a técnica que eu desenvolvi. Sim. E aí eu falei assim, ó, quando eu fizer 100 pontos, eu vou pegar, eu vou sair daqui, vou lá na loja e vou comprar um jogo pra mim. Reforço. Assim, ó, reforço. 100 pontos, assim, ó. 100 é o quê? Obrigado. Então, assim, ó, sem dor na consciência, sem peso, se eu tenho que perguntar pra minha mãe, pra minha namorada, pro meu irmão. Não, eu vou chegar lá e vou comprar um joguinho. Que seja R$60, vou comprar um joguinho pra mim. Entendeu? Uhum. Que seja R$100, vou comprar um joguinho pra mim. Cara, no final do período, eu estudei 480 horas. Uau! No final do período. Uau! Aí eu fui comparar com a minha pós-graduação, 370 horas. Você estudou mais. Eu fiz uma pós-graduação, obviamente, em legislação aduaneira e em inglês, né? De 480 horas. Aí eu fiz a prova, fiquei entre os 10 primeiros no ranking brasileiro. Caramba! Não, olha, mas é uma funcionou, conquista. Entendeu? E tipo assim, a prova era assim, ó, você tem a legislação, né, de comércio exterior, e você tem uma segunda prova que você tem que escolher, inglês ou espanhol. Você tem que ir bem nela. Se você bombar nela, você falha. Tipo assim, ó, o meu trabalho estava dependente de eu ser bem na prova de inglês. Nossa. Tipo assim, ó, obviamente de legislação também, mas o meu trabalho estava dependente disso. Então foi aonde, o game change. Putz, foi aonde eu cheguei, eu até falei, foi quando eu terminei o curso com o Felipe. Falei, Felipe, eu tenho que parar de fazer inglês, porque eu tenho que fazer a prova. Então, beleza. Então, vou fazer o seguinte, eu vou te treinar para a prova do CEA, e aí a gente encerra o curso com você. E aí ele me treinou ainda para a prova do CEA. Tem um livrinho, tem uma forma, tem uma metodologia para você fazer lá, e aí você faz essa prova. E eu fui lá, fiz, passei. Foi aonde eu comecei a entender, cara, tá vendo? Tipo assim, imagina se eu tivesse levado o inglês como só para ter o currículo. Então, hoje muita gente vê, né? Isso é muito interessante que o Pedro está colocando, gente. Inclusive que ele está falando aqui do learn to learn, né? De aprender a aprender. Porque hoje as pessoas muitas vezes veem o inglês propriamente dito como o desafio. Mas muitas vezes não é o inglês
que é o desafio, né, Pedro? Às vezes Não. é não saber estudar, né? Às vezes é não saber estudar, não saber como estudar. Eu né? acho que esse é o calcanhar de Aquiles pra gente no Brasil. Eu acho que assim, ó, eu acho que a escola pública, pelo menos na minha época, eu formei em 98, ela me formou, como eu falei, para ser operário. Eu acho que cada um tem que olhar para dentro de si e tentar entender duas coisas. Primeiro, você foi treinado para o quê? Né? Tranquilo. Você foi treinado para quê na sua vida? Você foi treinado para ser um cidadão, para ser alguém que aprende ou para ser só um funcionário? Alguém que, né, recebe as coisas. Uma instrução de é. cabeça baixa para ficar ali ser um operário, né? E assim, nós seres humanos temos um potencial muito grande para desenvolver muita coisa. Então eu acho que Inteligência, né? Nós a temos própria inteligência para isso. Então eu né? acho que é onde nós temos que tomar o cuidado. Acho que a gente tem que tomar o cuidado. Então a gente tem que chegar a olhar para nós mesmos, como foi o nosso sentido de aprendizado. Porque mesmo que você tenha 40 anos, 45 anos, dá para você correr atrás, gente. É só você sentar, como falava o Felipe, senta a bunda na cadeira e estuda, tá ligado? Senta a bunda na cadeira e treina o violão. Senta a bunda na cadeira e vai ler livro, tá Eu ligado? acho que essa vai ser a thumbnail, hein? Mas é bom que seja engraçado, claro. simples e tenha essa conotação de piada. Sim. Porque é fácil de guardar a mensagem. Com certeza. Entendeu? Eu acho que, tipo assim, ó, toda vez que eu sento hoje, inclusive hoje, minha vida, assim, infelizmente, mas a minha vida tá muito corrida por conta do trabalho. Então, tipo assim, pra eu sentar pra estudar, né, é um tempo muito precioso pra mim. Então, eu acho que tem essa questão, assim, a gente tem que pegar esse olhar, assim, de o que eu estudei e o que eu posso fazer pra eu, de fato, sentar e estudar, pra eu, de fato, sentar, colocar a minha cabeça concentrada. Cara, é meia hora que eu vou sentar para ler um livro em inglês. Cara, é meia hora que você tem que desligar o celular, se focar naquilo, para você poder absorver aquilo, assim, para que você melhore mesmo você, sabe? Eu penso muito, assim, da questão do tipo assim, ó, até quando os meus funcionários entram como estagiário, eu quero que você saia daqui a um ano como analista de comércio exterior. Você se identifique como analista de comércio exterior. Porque eu não sei se ela vai ficar o restante da vida comigo. Mas se ela sair da empresa, ela vai chegar numa empresa para fazer uma entrevista. Quem é você? Eu sou tal pessoa, eu sou analista de comércio exterior. Ela bate na mesa. Eu falo inglês, eu faço negociação. E assim, ó, uma característica que eu tenho na minha empresa é que geralmente eu faço um contrato de 6 meses a 1 ano de estágio. Nenhum estagiário concluiu esse tempo. Ele foi efetivado antes. Olha. Nenhum estagiário concluiu esse tempo. Ele foi efetivado antes. Por quê? Porque estava dando resultado. Porque estava correndo atrás. Entendeu? Então, da mesma forma que você se reforçou, né? No seu estudo, você reforça o seu estagiário, o seu funcionário, a ter essa Tanto que... Né? Inclusive, eu acho interessante que você tenha consciência de capacitar o seu funcionário, mesmo que ele não esteja com você, mas que ele decole, que a sua... Tanto que eu comecei um programa lá, agora, por conta que a gente está montando escritório, que a gente tá aqui no Parque Tecnológico, eu estou indo para Pindamonhangaba. Né? Porque a gente estava aqui antes da pandemia, mas aí veio a pandemia, a gente foi para o home office, minha filha nasceu. Aqui em São José, você estava? Eu estava aqui no Parque Tecnológico. No Parque Tecnológico, sim. A gente veio home office por causa da pandemia, a minha filha nasceu nesse meio tempo, a gente foi para Pindamonhangaba porque minha mãe ajuda a cuidar da criança. Sim. Então, agora estou montando um escritório lá. A minha intenção é toda sexta-feira de manhã deixar o horário reservado para eu ensinar os meus funcionários comércio exterior. Eu estava começando a fazer isso, mas aí degringolou, aconteceu algumas coisas, né? Muitas mudanças, felizmente. Mas a minha intenção é toda sexta-feira de manhã chegar no escritório todo mundo, caderninho, calculadora, vamos aprender a fazer comércio exterior aqui do Beabá. E é incrível porque é um benefício que esses funcionários estão ganhando, né? Além de estar trabalhando com você, eles estão recebendo como se fosse um curso gratuito, né? Um benefício como se fosse, não, realmente é isso, né? Claramente todo é mês isso, né? elas fazem curso. Todo mês eu pago um curso para elas. Ou elas estão fazendo um curso, tem alguns cursos gratuitos da Apex Brasil para quem quer exportar, tem vários cursos, mas todo mês eu pago curso, ou tento fazer um curso para elas para fazer. Todo mês elas estão dando aprendizado. Mas eu falo isso para elas, vocês têm que aprender a aprender a se ensinar antes de começar a absorver certas coisas. Legislação, por exemplo, eu imprimi para reler novamente
são 150 páginas do regulamento aduaneiro. Sim. E leitura de legislação é um saco ler. Sabe? Não é um livro que ele está ali... não, são regras. Então, para você ter aquela capacidade de ler e absorver, você tem que ter um treinamento próprio, tem que ter uma definição própria. Então, eu acho que essa acho que é a mensagem que eu dou para todo mundo. Aprenda a você a estudar sozinho, sabe? E você vai ter muito mais sucesso, muito mais, pelo menos, retorno na sua vida em tudo que você fizer, seja o inglês, seja o trabalho, seja qualquer outra coisa. E assim, só para finalizar isso, eu sinto que, aos poucos, o próprio Brasil está mudando isso, sabe? Eu vejo minha filha, de 3 anos, né? Tá na creche, lá em Pindamonhangaba. Ela fica o dia inteiro na creche. Eu deixo ela às 7, pego ela às 6. Eu e a minha esposa faz faculdade e eu trabalho, né, o dia inteiro. E um determinado dia, a gente estava lá, era domingo, a gente estava em casa, eu estava fazendo almoço e a minha esposa estava cuidando da Liz. E ela é uma criança, ela começou a ficar agitada por alguma coisa lá, ela saiu, foi sozinha pro quarto dela, sozinha. Deu 3 minutos, ela voltou e falou assim: ai, papai, mamãe, eu já acalmei meu coração. Eu olhei pra Bruna, né? A Bruna, que isso, né? Aconteceu o quê? Aí a Bruna ficou um pouco receosa, que talvez seja uma forma que a escola estivesse fazendo castigo. E a gente não gosta de castigo, a gente não faz isso em casa, também a gente sabe que é bastante prejudicial. Aí na segunda-feira eu fui lá, levei a Liz, perguntei pra escola o que estava acontecendo. Eu disse o que aconteceu, ela estava agitada, foi pro quarto, falou que o meu coração voltou e ficou com mais calma. Eu vi isso como muito positivo. Pô, criança de 3 anos aprender controle emocional, perfeito. Mas, eu perguntei se estava fazendo castigo. Ele falou, não, essa palavra nem entra na escola, é uma escola pública. Essa palavra não pode entrar na escola, castigo. O que a gente faz aqui? Quando uma criança bate na outra, ou chora porque uma pegou um brinquedo, outra quer brincar, ou fazer alguma coisa, a gente senta todo mundo, gente, vamos acalmar o nosso coração e a gente volta a estudar, tudo bem? Tudo bem. E aí todo mundo acalma, tranquiliza-se, e aí a criança de 3 anos aprende a se cuidar. Né? Inteligência emocional. Mas mais do que isso, ela não está seguindo ordem. Na minha época, quando eu era pequeno, acho que talvez você também, muitos devem reclamar assim, ou talvez quando está na primeira série, segunda série, fica quieto e copia o que está na lousa. Você tem que fazer a prova, tem que tirar 10. Você tem que fazer. Você não está ensinando a pessoa, não, ó, você tem que aprender. Até, por exemplo, no Senac eu dei curso de 5S. 5S é uma técnica japonesa de organização e limpeza, né? Uma grande questão que tem no Ocidente, que o pessoal não entende, é o seguinte, que lá no Japão, você ensina o funcionário a ser o promotor do 5S da empresa. Um funcionário mais baixo. Se um funcionário mais baixo da Toyota, pode chegar e parar a linha. Se deu algum problema. Ele mesmo parar a linha, ele não vai ser questionado por isso. Ele não vai ser... O que aconteceu? Olha, identifiquei um desperdício aqui. Vai lá, corrige o desperdício, chama até o dono da fábrica, se for necessário, para ver o que está acontecendo e ele continua o negócio. Aqui é comando e controle. Segue o 5S que eu estou mandando. E a gente percebe isso, pelo menos eu lembro muito disso, dentro do meu próprio aprendizado da escola. Faça isso que eu estou mandando como professor. E assim, ó, não estou aqui criticando meus professores. Eu tive professores maravilhosos, mesmo na minha adolescência, mesmo na minha juventude. Mas é a forma como que isso era conduzido, que está replicando um modelo que já está ultrapassado. Sim, um modelo em que, inclusive, ensina você, comanda e sou comandado, né? Alguém comanda e eu sou comandado. Comando e controle, exatamente. Então, tipo assim, eu acho que quando a gente tem que começar voltando pro inglês, né? Pra puxar que eu acabei indo pra curva do Rio. Não, mas olha, é seu o tempo. Mas voltando pro inglês... Acho que vamos ter que fazer parte 2. Mas eu tive que quebrar esse paradigma. É isso que eu tô querendo dizer. Eu tive que quebrar esse paradigma. Sim. Eu não tenho que fazer o inglês porque eu tenho um cargo numa empresa. Porque eu tenho que estudar para comércio exterior, porque se chegar numa entrevista vou ser cobrado. Eu tenho que fazer inglês porque eu quero melhorar como pessoa. E aí, na hora que eu chego hoje numa negociação, eu sei falar inglês fluente. Eu sinto que eu sei falar inglês fluente. E eu ainda não fiz
o curso do CA que o meu amigo e o professor Felipe fez, eu ainda não materializei ele com a prova do CA, mas está nos meus planos. É que veio a Liz, veio empresa, veio pandemia, né? Veio várias coisas nesses últimos anos que eu não consigo me focar. E eu só não fiz isso porque eu não consigo gamificar que nem eu fiz. De sentar, criar o chart e começar a estudar inglês para me preparar para a prova. Entendeu? Tipo assim, ó, e eu me sinto em segurança hoje. Se eu precisar fazer um curso, se eu precisar voltar a fazer estudar com o Felipe, procurar uma outra escola, fazer alguma outra coisa, beleza, eu procuro, me disposto a fazer. Mas eu me sinto segurança suficiente em saber que hoje eu posso me preparar para essa prova sozinho. Entendeu? Eu acho que isso é o mais importante. Porque você aprendeu a aprender. Aprender. Perfeito. Eu acho que isso é importante. Sim. Então, tipo assim, então agora, hoje, por exemplo, eu quero aprender sobre economia, por exemplo. Eu tenho mais facilidade de pegar um livro e ler do que eu ir para um curso. Entendeu? Eu tenho mais vontade de fazer isso sozinho do que ir para um curso. Embora, pô, sei lá, a FGV vai dar um curso sobre economia. Se eu tiver condições, tempo e disponibilidade, eu vou, não tem problema. Aprender outras pessoas, ter outros contatos, fazer um outro MBA, não tem problema. Mas se eu precisar e eu quiser sentar e estudar, cara, sábado de manhã, das 8 às 10, é meu horário que eu vou sentar para estudar economia. Entendeu? O foco, né? Você tem o foco, é a questão. Eu acho que isso falta para as pessoas. Cara, para pensar. Hoje, a maioria dos cursos de inglês é 2 horas por semana. 3, no máximo. Mas, cara, se chega no final de semana, sábado, das 11 ao meio-dia, você tá parado estudando? Você não tá. Você tá lendo meia hora por dia? Não tá. Você tá esperando que o professor enfie o conhecimento, muitas vezes, dentro da sua cabeça. E às vezes existe aquela, né, de que a pessoa fala, pô, eu faço curso de inglês 2, 3 vezes por semana, mas né? Não é só isso. E não tô aprendendo nada, não tô evoluindo. Será que o problema... o curso não presta. Será que o problema está no curso, está no professor, ou está na sua falta de dedicação? Quer ver, ó, a gente começa então, a perceber essas coisas em vários aspectos da nossa vida. Eu mesmo, você falou que sou capoeirista. O meu mestre fala assim pra mim, você tem que treinar 3 vezes por semana e na sua casa todos os dias. Não, mas só 3 vezes por semana, tá bom? Tá bom. Eu vou lá na academia, malho, treino capoeira por 1h30, aprendo os golpes, aprendo tudo mais. Beleza, legal. Eu vou estar em forma, vou cuidar da minha saúde, vou saber jogar, me portar numa roda de capoeira, perfeito. Mas eu quero melhorar de capoeira. Cara, você vai ter que comer capoeira o dia inteiro. Exatamente. Então é a mesma coisa. Você quer aprender inglês? Você vai ter que comer inglês, cara. Exatamente. Agora sim, também gente, não tô... Pelo amor de Deus, ouçam isso. Quem é meu aluno, por favor, ouçam isso. Uma coisa também que eu quero dizer, você também não precisa comer todo dia, mas assim, comece devagar. Sim. Sabe, poxa, eu acho que meia hora por dia, pra mim, tá bom. Mas se o professor não estiver bom, cara, meia hora, 2 vezes por semana, além do que você estuda, eu acho que é perfeito pra você começar a fazer inglês. Sim. Isso é perfeito, assim, sabe? E aí, até falando assim, né, de quando eu viajei, né, quando eu passei, até hoje cedo mesmo, eu tava num cliente, ele quer trazer mármore, né? Mármore tem uma característica que você tem que visualizar para você comprar. Porque você tá aqui no Brasil, vai pedir um mármore da Turquia. Ah, mas esse aqui é o branco que eu cheguei. Beleza, você vai, importa, aqui é o bege. Até você, então você tem que chegar a fazer. Aí o cliente falou pra mim, cara, você fala inglês fluente? Falo. Então beleza. Vou ver se a gente consegue marcar uma visita, uma viagem no final do ano, porque eu tenho que escolher mármore, eu quero levar alguém que fala fluente. E negocie. Essa é o mais importante. Negocie. Então eu tenho essa segurança hoje em inglês, assim. Quando eu falei pra você da prova, que não, agora é a prova de fogo pra mim. Aquele momento foi a prova de fogo. Não foi eu sentar numa mesa de negociação. Não foi eu ir viajar. A prova de fogo foi aquela prova. Entendeu? E naquele momento, eu falei, não, cara, eu falo inglês fluente. Eu tirei uma boa nota. Eu falo inglês fluente. Aí eu cheguei para negociar, né? Que a minha empresa trabalha com relações internacionais e negociações. Hoje eu tenho muita segurança em sentar com um cara, começar a falar inglês e tudo mais. E assim, né? Voltando também à questão de, você tem que sonhar em inglês. Qual vai ser o momento para você estar fluente? A dica que eu dou é o seguinte. Língua é uma caixa de ferramenta. Né? O Felipe que me ensinou isso para mim e eu concordo com ele no grau. Língua é uma caixa de ferramenta.
Então, quando alguém começa a falar em português para mim, eu guardo a caixa de ferramenta em inglês e pego a caixa de português. Quando alguém começa a falar inglês comigo, eu guardo a caixa de ferramenta em português, pego a de inglês e utilizo. Eu tenho ainda um problema que eu ainda uso muito português no meu inglês. Por exemplo, assim, quando me falta palavra ou vocabulário, eu tento usar a construção em português traduzindo para o inglês. Né? Então, isso é um problema que eu tenho que melhorar, um estudo. Mas eu sei que eu estou nesse caminho, sabe? Identificar o problema e trabalhar, melhor. E assim, tanto que, né, quando eu fui fazer o curso de espanhol, a professora de espanhol, também é minha amiga, falou, mas você não quer fazer espanhol? Eu falei, não quero. Eu vou pagar para minhas funcionárias, mas eu não quero fazer. Por quê? Porque eu não estou satisfeito com o meu inglês ainda. Eu quero me focar no inglês. Você é fluente, né? Mas ainda quer se desenvolver mais. Para mim, eu quero ainda pegar o CA. Eu quero pegar o CA ali com mais de 80%, pelo menos. Estou focando no 80%. Se eu conseguir 90%, melhor ainda. Mas eu estou tentando focar no 80% CA ali. Mas a minha ideia é, tipo, eu não quero nem mexer com outra língua, eu não quero mexer com outra coisa, porque eu quero me dedicar ao inglês. Assim como eu dedico ao comércio exterior, que é o meu trabalho. Assim como eu dedico à minha capoeira. Entendeu? Então, tipo assim, eu estou caminhando para fazer isso sim. Entendeu? O meu trabalho, o meu inglês é mais que suficiente. Mas eu sinto essa necessidade. Aí é uma questão pessoal de buscar. Eu acho que as pessoas têm que ter isso. Sabe? A motivação de comprar o jogo, sabe? Eu já não preciso mais dessa motivação para eu poder estudar inglês. Naquele momento aquilo funcionou. Sim. Mas hoje eu já não preciso. O inglês por si só já é motivação suficiente para mim. Você simplesmente passou a gostar de estudar, passou a entender a importância daquilo. Exatamente, porque eu entendo que aquilo vai fazer um benefício para mim. Por exemplo, você gosta de tocar violão, porque violão é o instrumento musical, né? Tem muita gente que tem o prazer de fazer aquilo. É como que eu entendo dessa forma, eu tenho o prazer de sentar e estudar inglês. Entendi. Entendeu? Nossa, maravilha. E se todo mundo tivesse isso, com certeza a gente haveria uma evolução em qualquer área. Em qualquer área, porque qualquer coisa que você de fato se dedica, né? Então muita gente acha assim, né? Ah, eu sou incapaz, eu tenho menos inteligência. Não. Eu acho que é esse o paradigma. Porque exatamente. Assim, ó, eu não fui uma criança que veio de escola particular. Exatamente. Eu não fui uma criança, por mais que meus pais tenham me educado muito bem, mas eles nunca me incentivaram a estudar. Eu só fui aprender a estudar. Assim, ó, na faculdade já foi um diferencial para mim, porque eu cheguei na faculdade e falei, cara, eu tô aprendendo um emprego aqui, então eu tenho que me dedicar. Beleza. Sim. Mas eu só fui aprender mesmo a estudar no momento em que eu cheguei, o Felipe chegou e falou assim, cara, se você sentar a bunda na cadeira e estudar, você não vai evoluir, você vai pagar, eu vou receber, e você vai sair daqui com o meu inglês que você saiu. É muito interessante que eu falo sempre essa analogia, né? Há pessoas que estudam inglês, tudo, não se dedicam. Eu falo, imagina você entrar numa lanchonete, pagar ali pelo lanche, o lanche chega até a sua mesa, você levanta e vai embora, sem levar o produto. É a mesma coisa você entrar num curso, ficar viajando aí na frente da tela enquanto eu tô falando, e vai embora e sem saber nada, sem levar o produto que você está comprando. Então, eu acho que porque assim, a gente tem que quebrar esse paradigma no Brasil, e a gente tem muito esse problema de você querer o diploma para colocar no currículo. Exatamente. E hoje em dia, se eu fosse fazer uma entrevista hoje, a pessoa ia falar assim para mim, você fala inglês fluente? Sim, falo. Simples assim. Entendeu? Você mas você quer conversar em inglês? Moça, eu não preciso disso. Assim. Eu posso até conversar com você, mas eu falo inglês. Eu tenho segurança de passar para ela. Entendeu? Tipo, pessoa. Por exemplo, hoje eu sou despachante aduaneiro. Você tem experiência com comércio exterior? Eu sou despachante aduaneiro. Então, tipo assim, já é um nível que você já... Eu, pelo menos, tenho essa segurança, entendeu? Tipo assim, ó. Então, tipo assim, ó. Não, você... Duvido que você fale inglês. Me deu o teste para poder provar, entendeu? Mas eu não preciso explicar para você. Que quando eu era estagiário, eu tinha que explicar para você. Fala inglês, eu estudo em tal escola, eu fiz intercâmbio. Não precisa. Você fala inglês? Falo. E ponto, né? E ponto, entendeu? E eu tenho essa segurança. Eu acho que as pessoas, quando estão buscando língua ou aprendizado, eu acho que essa é o suprassumo do aprendizado, assim, entendeu? Eu acho que você consegue. Hoje, se eu entro num cliente, o cara olha para mim, ele tem que ver um cara de comércio exterior. Né? Então, quando ele vê um cara de comércio exterior... Tem que ver esse perfil em você. Tem que ver esse perfil. Quando ele olha, observa para mim e vê esse perfil, ele consegue identificar que, não, esse cara fala inglês. Esse cara conhece a legislação. Esse cara conhece o que ele está falando. Entendeu?
Então, são situações das quais, como eu falei para você, eu não estou usando isso para subindo grau, sabe? Como as pessoas falando que você não sabe inglês. Não estou usando isso, entendeu? Pelo contrário, se você fizer um julgamento contra mim, você tem que tomar cuidado, porque eu sei que eu estou bastante preparado. Exatamente. Entendeu? Mas eu não vou te julgar. Mas é uma situação onde eu demorei muito para aprender. Agora, se eu soubesse, e eu isso admito, né? Eu admito o Felipe, eu admito meus amigos. Cara, se eu soubesse estudar como eu sou hoje, os meus 20 anos, eu estaria muito à frente do que eu estou hoje, sabe assim? E não é questão de sucesso, é questão de desenvolvimento pessoal. Eu estaria muito à frente do que eu estou hoje, sabe? Eu sei que eu sou uma pessoa dedicada para esporte físico, esportes, né? O capoeira, fiz judô. Eu sempre me dediquei muito, assim. Então, tipo assim, isso por mim tá perfeito, assim. Mas a questão de aprendizado, de conhecimento, eu sei que eu estaria muito mais avançado do que eu estou hoje. Eu tenho muito ainda, por isso que eu sinto que eu tenho muito a aprender o inglês ainda. Preciso muito aprender de comércio exterior. Entendeu? Mas assim, isso não é um limitador para mim, não é um desmotivador. Pelo contrário. Olha, eu passei na prova, fiquei entre os 10 primeiros do país, e essa semana eu imprimi a legislação para ler de novo. Sim. Sabe? Porque assim, ó, eu tenho que reler, tenho que estar em contato. E a mesma coisa com o inglês. Vai chegar um momento que eu vou fazer o CA, eu vou sentar lá, eu vou estudar, vou me dedicar para passar na prova. Entendi. É interessante isso, porque há muita gente, né, que chega num certo patamar, chega num certo sucesso e acha que aquilo é, né, o teto, né? Aquele é o limite, é o teto, acabou ali, né? E é muito interessante ver, né, que o que te motiva, né, a realmente continuar estudando, a tudo mais, é a consciência de que você sempre vai ter algo a aprender, não importa o nível em que você já está, ou o quanto você já estudou, o quanto você sabe. Eu acho que isso, né? isso Então, é importante. É um ponto... Assim, eu hoje que sou pai, eu tento transmitir isso para minha filha. Eu acho que, até mesmo para os pais que estão, muito pai talvez no seu curso, não sei como é que é o seu público, mas ele deve pagar para o curso porque ele está tentando melhorar. Mas ele ter essa consciência também de, tipo assim, filho, vai lá fazer inglês. Não, calma, peraí. Filho, você quer fazer inglês? Porque se você vai fazer inglês, eu quero que você se dedique. Entendeu? Eu falo isso pra minha mulher, que obviamente que ela tem muita tarefada, mas às vezes eu brinco com ela, tipo assim, mas eu tô me sentindo mais gorda. Eu falei, amor, eu pago a academia, você não vai. Então, tipo assim, o que eu posso fazer pra você, tá ligado? Tipo... Ó, ela vai assistir, eu não vou cortar. Não tem problema. Eu não vou cortar. Assim, o que eu tô dizendo é o seguinte, eu não tô cobrando, mas eu tô dando oportunidade para fazer isso. Ela tem que passar por esta porta, ela tem que tomar essa iniciativa. Mas assim, é a mesma coisa. Essa ideia que eu tô tentando passar é o seguinte, ó. Filho, você quer estudar inglês? Porque se você quiser, você vai ter que se dedicar. Entendeu? Você vai ter que sentar, vai ter que estudar, vai ter que fazer isso. Você, não, pai, não tô a fim de estudar inglês agora. Tudo bem, tu não faça. Mas assim, eu acho que o pai tem que ter essa consciência também do que ser a questão que a gente fala de comando e controle. Você vai fazer inglês porque eu quero que você seja médico um dia. Cara, não vai dar certo. Não vai se aprender inglês e se ele virar médico, vai ser um profissional horrível. Sim. Exatamente. Entendeu? Acho que esse é o ponto. Entendeu? Tipo assim, ó. Então, tipo assim, ó, a gente tem que começar o aprendizado no Brasil, infelizmente, ele é muito comercial. Ele tem muito dessa mentalidade bancária de ser eficiente para a produção. E a gente tem que voltar cada vez mais para ser um cidadão e também para ser um ser humano melhor, sabe? Eu acho que esse é o ponto, sabe? Eu entendo que, agora falando assim, eu estou falando um podcast aqui de uma escola que vende o curso de inglês. Mas isso não significa que você não tem que perder esta mentalidade ao fazer isso. Sim. Não, inclusive, eu acho maravilhoso você estar falando, né, que aqui a gente tem uma escola, tudo. Mas eu, pessoalmente, você me conhece há muito tempo, você sabe que eu não tenho uma como eu posso dizer, uma veia tão comercial assim. Eu acredito mais no aprendizado, inclusive esse podcast a gente está fazendo devido... O meu objetivo é realmente transmitir conhecimento. Então, eu não tenho uma mentalidade tão comercial, a nossa escola, é claro, é um comércio, tudo mais, mas a gente se preocupa realmente, gente, não é propaganda, mas a gente se preocupa realmente com o aprendizado. Então a gente prefere, por exemplo, ter uma quantidade reduzida de alunos do que ter 1 milhão de alunos e ninguém aprender nada. Sim. Então essa é a nossa preocupação. Então
o Pedro tá falando aqui não vai contra absolutamente nada. Mas eu acho que, assim, acredita. Eu acho que só para resumir, né, todo o meu discurso. O que o inglês mudou até da minha vida, assim, né? Mudou porque ele me permitiu viajar, mudou porque ele me permitiu alcançar um espaço melhor, mudou porque me permitiu eu ser consultor. Ele proporcionou muitas coisas, as quais eu conquistei, as coisas eu tenho hoje. Isso eu admiro. Mas, mais do que isso, ele me ensinou que eu, como ser humano, posso melhorar porque eu quero melhorar. E, inclusive, não só para o seu próprio benefício, mas para o benefício dos outros também, que eu vi isso em você, né? Então existe uma pegada assim de compaixão aí também, né? Porque muitas vezes a gente tem essa questão do estudo, mas eu tô vendo que além de você ter se aprimorado, se aperfeiçoado e estar nesse caminho, né, de se aperfeiçoar e se aprimorar, você tá compartilhando isso com pessoas. Você tá dando isso para os seus funcionários, não só no inglês, mas também você tá pagando um curso de inglês, você tá dando lá aulas sobre comércio exterior. Então, talvez se todo mundo tivesse um pouquinho mais a mentalidade de o que eu tenho de conhecimento também é possível dividir com o outro, talvez isso seria maravilhoso para todo mundo, né? Talvez. Eu tive ontem um caso que eu fiquei muito feliz. Foi uma funcionária minha ela tinha feito, eu contratei ela em dezembro, ela ia ficar com estágio até julho e ela foi contratada no último mês. Com 4 meses de estágio ela foi contratada, né? Falei, antes de concluir ela foi contratada. Ontem a gente estava conversando com um distribuidor, ela recém-contratada, ela estava conversando com um distribuidor importante do lado oeste do Canadá. Ela conduziu a reunião sozinha. Ela negociou, conversou, apresentou os produtos, falou tudo. Eu só entrei na reunião para dar uma ou outra opinião, um ou outro pitaco de coisa que ela não sabia ainda, mas ela conduziu a reunião sozinha, com inglês, falou tudo direitinho. É isso que tipo, você percebe que a pessoa desenvolveu ali, entendeu? E, assim, mais uma vez, eu não contratei ela porque ela tinha inglês fluente, entendeu? Mas ela aprendeu, ela desenvolveu naquela situação. E eu acho que é esse a ideia que eu tento passar, né? Como falei, o inglês mudou minha vida em muitas coisas, não só porque me deu muitas oportunidades, mas mudou a forma como eu aprendi inglês, mudou a forma como eu encaro o mundo. Lembra a transmissão de cultura? Lembra aquela questão de, tipo, olha, você vai aprender aqui não só a gramática, mas também como que você vai conduzir as coisas. E eu percebo, para mim é hoje fácil perceber esse impacto, entendeu? Perceber essa diferença, entendeu? Tipo assim, se eu fosse uma ideia antes, como eu falei, de comando e controle, de aprender para ser funcionário, eu teria conduzido a reunião. Exatamente, porque eu sou o chefe, eu sou o dono. Chefe, exatamente. Então são coisas, olha, acho que é isso que para resumir, né, para finalizar, o inglês me proporcionou. Ele me transformou como ser humano. Sim. O aprendizado me transformou como ser humano, porque eu aprendi que eu posso ser melhor, até para a comunidade, para quem está ao redor, porque eu posso ensinar e aprender mais do que só seguir ordem. Sim. Isso, eu sei que você... só seguir a cartilha, sabe? Que todo mundo está falando. Com certeza. Eu sei que você, né, tem horário daqui a pouco, né, e tudo mais, então eu vou encerrando aqui. Mas antes da gente encerrar, eu só queria que você... quais conselhos você daria aí para as pessoas que estão assistindo aqui, né, o nosso podcast? Que conselhos você daria, né, para pessoas que estão estudando inglês ou até pessoas que se interessam em estudar, não só o inglês, mas também a área do comércio exterior, né, juntar tudo isso daí, mas que conselhos você daria para quem quer estudar comércio exterior, se interessa pela área, se interessa pelo inglês ou administração? Quais conselhos você poderia dar? Eu sei que você, durante a nossa conversa, você já deu vários conselhos, mas aqui para a gente sum up, né, para a gente resumir, né, você poderia falar para a gente, então, esse conselho? A primeira coisa, foge dessas tags, dessas cobranças, dessas questões, você tem que ter isso, tem que ter aquilo, você tem que ser isso, tem que ser aquilo. Foge dessa ideia de sucesso também, sabe? De você tem que ser bem sucedido. Foge dessa ideia. Essa ideia não contribui, só te aliena, tá? Essa é a primeira coisa, assim. Então, você vai fazer um curso de administração, faça porque você quer aprender, faça porque você quer se tornar um profissional melhor, competente naquela área. Você sendo competente, você vai ter sucesso. Você perseguir o sucesso, você vai ter fracasso.
entendeu? Eu lembro, por exemplo, assim, nada contra a empresa, mas quando eu trabalhei quando eu estudei na minha faculdade, muita gente queria entrar na Embraer, na Volkswagen, que era empresa grande. E eu sempre trabalhei com prestador de serviço. Mas os prestadores de serviço eu aprendi muito mais, porque era uma empresa menor, do que numa empresa grande. No meu último curso, tinha um cara que ele só tinha. A Commercial Invoice é um documento muito importante no comércio exterior. Mas ele é um dos vários. Eu tinha um cara que ele só trabalhava cadastrando os itens da Proforma. Ele nem preparava a Proforma ou o Commercial Invoice. Então, tipo assim, é muito limitado, sabe? Porque trabalha uma empresa grande. Entendeu? Então, tipo assim, tem que tomar cuidado com isso. Então, tipo assim, ó, foge um pouco dessa ideia de sucesso. E no comércio exterior em si, é sim relevante você ter um bom estudo. Não empurre com a barriga, mas é sim relevante também ter uma língua. Mas dê tempo para você aprender uma coisa e depois a outra. Não faça o erro que eu fiz de querer atropelar tudo durante o curso. Você pode sair do comércio exterior e não ter o inglês ou o espanhol fluente. E aí, quando você estiver melhor estabilizado, vá e estude aquela língua com dedicação. E aí você vai conseguir melhorar. Você não precisa. Hoje existe recurso, existe o Google Tradutor, existe tem o Chat GTP. Você pode utilizar, são ferramentas que você pode utilizar para tentar fazer uma negociação com uma outra pessoa. WhatsApp, por exemplo, chinês, conversa comigo pelo WhatsApp. Então, tipo assim, eu não estou ligando para ele para marcar uma reunião. Ele me manda uma mensagem no WhatsApp, se eu tiver dúvida, eu coloco no Google. Hoje, em inglês não, né? Mas, por exemplo, às vezes eu recebo mensagem no WhatsApp em espanhol. Eu coloco no Google Tradutor, entendo o que o cara está falando e volto para ele a mensagem pelo próprio WhatsApp. Então, existe ferramenta, existe recurso para isso. Tipo assim, ó, você sair com uma faculdade de comércio exterior, de administração, com inglês, uma língua fluente, melhor para você. Mas se você não sair, não se cobre. Cobre-se de ter um tempo dedicado para você poder estudar aquilo. Vai ser muito melhor para você. Uhum. Entendi. Muito bom. Parabéns, Pedro, por toda essa dedicação, por tudo isso. E muito obrigado, né, por estar colocando isso para o pessoal. Agora sim, você poderia falar alguns tópicos em inglês para o pessoal que já está estudando inglês, que já está aí na nossa, né, estuda conosco ou estuda em qualquer outro lugar ou está assistindo esse podcast, né? No finalzinho a gente sempre faz uma parte para vocês treinarem o listening, né? Quando a gente tem convidados que falam inglês, né? So, Pedro, if you can talk something in English for our audience, like some topics and some advices, so could you? Well, like I said, you need to dedicate yourself to the study. That's quite important. You need to give time for yourself to absorb the knowledge, to understand that you don't need pressure to study. You need to put pressure to study better, but you don't need to have pressure over yourself to because someone will judge you. You need to just give to yourself time. Everybody. Oh, sometimes I'm not smart. Sometimes I'm a dumb person. Man, everybody has the capacity, has the audacity, especially in Brazil, to be a better person, to be a doctor, to be a medic, to be an engineer. Everybody, you just need to have the opportunity to yourself to study, to dedicate yourself to that. Of course, I totally understand that there's a lot of poor people in Brazil. A lot of people, man, I need to work 16 hours a day. I don't have time for that. Unfortunately, we live in a country like that with this reality. Don't push yourself if you're in this situation. I understand that you have other pressures in your life that is hard. But if you have the will to do so, even that not now, but in the future, do it. It will be better for you. It will be better for the people around you. That's Excellent. So, Pedro, thanks a lot for sharing everything with us. So I think we have to make a second part of this video because I have a lot of things to talk to you because you are a really interesting person and you have an interesting story, and everything you said here
will be really precious for everyone who's watching our podcast, who's listening to our podcast. So thanks a lot. Thanks a lot for sharing with us. So thank you too. Thank you for the opportunity. Thanks for the sharing your time and share well, everything. All right. Thanks for everything. Thank you. I know you are a really, really busy person, and you had time to come here to talk to us. So thank you. Thank you. Okay. Thank you too. Ok. Então, pessoal, essa partezinha, quem quiser treinar o listening, né, aí pode utilizar essa parte final do nosso podcast, que é um diferencial aí, né, que nós temos aí, que todos os convidados que falam inglês, né, que são falantes de inglês, no finalzinho a gente tem essa pequena conversa em inglês, esse pequeno momento, para que quem está estudando inglês e tem interesse em desenvolver aí um pouco mais o seu listening, praticar o seu listening, tá aí, né, essa oportunidade, tá certo? Pedro, você tem alguma rede social que você gostaria de compartilhar? Inclusive sobre a sua empresa, se você quiser divulgar, falar um pouco. Pode seguir lá, gente. É Forwards, né? É a palavra, o numeral 4 mundos, né? Forwards, né? Lá nas redes sociais, né? Então a gente tem Instagram, tem Facebook, tem TikTok, né? A gente comenta mais lá sobre o comércio exterior mesmo. A gente tenta passar um pouco de conhecimento de como o comércio exterior funciona, vai tentar vender um negócio. Então, eu acho que é legal, quem quer se interessar pela área, é bom acompanhar, né? A gente não faz um papo comercial ali, esse que é o ponto. A gente fala um papo de aprendizado. E, bom, seguir lá na Forwards, né? O numeral 4 e a palavra mundos em inglês, né? De forward. Forwards. Né? Tipo... É um anacrônimo para forward, né? Tipo, forwards, pra frente. Inteligente, legal. E 4 mundos, né? 4 cantos do mundo. Então, o pessoal do marketing que adora fazer essas coisas, né? Então, tem um significado. Então, tipo, basicamente o significado do nome da minha empresa, Forwards. Segue lá nas nossas redes sociais, segue lá no Facebook, no Instagram. E se tiver alguma dúvida, pode mandar para mim lá perguntando lá mesmo. Qualquer coisa eu mando o link para você põe nos comentários. Mas é uma coisa de... A gente tá lá para... Assim como eu faço com meus funcionários, a gente está lá para ensinar quem quer trabalhar ou conhecer melhor sobre o comércio exterior. Tá certo. Muito obrigado, Pedro. E quem assistiu esse vídeo até aqui, muito obrigado, né? Quem assistiu a esse podcast ou quem ouviu a esse podcast, muito obrigado aí pela atenção, muito obrigado por ter assistido. Por favor, não se esqueça, né? Deixa seu like, ativa as notificações para não perder os próximos episódios, né? Deixa seu comentário lá e, gente, por favor, não esquece de deixar o like, hein? E coloca lá pra gente. A gente vai estar colocando aqui também o contato da empresa do Pedro, né? Para quem quiser conhecer um pouco mais sobre o comércio exterior, ele faz um conteúdo muito interessante, muito legal sobre esse ponto também. Depois vocês dão uma olhada lá. E não esquece aí de deixar o like, compartilhar esse vídeo, né? Porque é um vídeo muito interessante. Compartilha aí com todo mundo que se interessa, tanto por inglês quanto por comércio exterior, administração. E, né, na verdade, aqui foi uma aula sobre aprender a aprender, né? O que todos nós precisamos. Acho que, sem dúvida, todo mundo precisa aprender a aprender, não importa a área, né? Então, compartilha esse vídeo para todo mundo que se interessa. Ativa as notificações, não deixa de fazê-lo. E muito obrigado mais uma vez a todos, ok? Até logo, até o próximo. Obrigado, Pedro. Tchau, tchau. Até mais.